Muito bem, a gente fala agora sobre saúde, pessoal, porque uma nova variante da Covid-19, a BA2.86, foi detectada na Suíça e também na África do Sul. E além disso, uma outra subvariante conhecida como Eris vem chamando a atenção aí dos especialistas por conta da capacidade de transmissão. Para a gente entender um pouco dessas novas linhagens da doença, a gente vai conversar agora com a infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, Raquel Stutt. Doutora, obrigada por conversar com a gente. Bom dia, bom domingo. Olá, Gabriel. Bom dia para você, para todos que nos acompanham. Tenhamos um bom domingo, friozinho por aqui. Tá frio mesmo, doutora. Quero começar entendendo um pouquinho sobre essas novas variantes, Eris e essa BA2.86. O que elas são exatamente? Que perigo elas realmente representam para nós? Olha, Muriel, primeiro assim, nós infectologistas, nós não gostamos desse apelido que para EG.5, viu? A gente acha que Eris não é um bom nome, o CDC não a chama assim, nem a Organização Mundial de Saúde, mas tem esse apelido que está andando por aí, a EG.5. O que elas trazem de preocupação, primeiro assim, não é surpresa que tenhamos variantes, mas é um número de mutações que essas variantes apresentam lá naquela proteína, né, a spike que a gente fala, que é por onde o vírus entra na nossa célula. E o que nós já sabemos delas, das duas, isso elas têm em comum, é a sua maior capacidade de transmissão ainda, mesmo em relação à Omicron, que é a que vem dominando aí desde o ano passado entre nós. Então, isso traz uma preocupação, e a EG.5, né, ela traz ela já foi diagnosticada em mais de 51 países, a BA2.86 em 5 países só, mas eu falo, mas só 5, por que essa preocupação? A gente já teve outras variantes, porque são 5 países muito distantes entre si. O que faz supor que ela deve estar presente em mais países. O que acontece é que a gente tem diagnosticado pouco, porque nós temos testado pouco, e isso acontece no mundo todo atualmente. Doutora, agora para a gente entender um pouquinho, a gente tem agora a vacina mais recente contra a Covid-19, a gente está falando agora a mais atualizada, digamos assim. Qual que é a orientação nesse sentido? A gente precisa tomar essa última vacina ou esperar uma atualização, uma nova atualização dessa vacina, levando em consideração as novas variantes que também estão surgindo? Isso é extremamente importante. O que nós sabemos já, Muriel, dessas novas variantes nesses países onde elas apareceram? Elas estão sendo responsáveis, sim, pelo aumento do número de casos, então pessoas com sintomas vão lá, testam e é essa variante. Segundo, estão sendo responsáveis por aumento de hospitalizações, então a doença evoluindo de forma mais grave, mas, felizmente, não está aumentando na proporção que foram as ondas anteriores e nem aumentando óbito, né? Até porque nós temos hoje medicações, os antivirais, para a gente tentar diminuir o risco dessa evolução para maior gravidade. E sabemos também que as vacinas, mesmo essa bivalente, que é a que nós temos no Brasil, que foi para a Omicron, né, ela dá uma proteção contra as formas graves também dessas novas variantes. E esses casos que estão internando, que eu comentei, são pessoas que ou não tomaram a bivalente ou tomaram há muito tempo. Então, nós devemos, sim, quem não fez a sua dose bivalente, ela está disponível, né, nos postos de saúde, deve ir lá e fazer a sua vacina para prevenção, para não ter forma grave da doença. Devemos ter novas vacinas, né? A Moderna já tem autorização aqui da Anvisa, a Pfizer também estão trabalhando e atualizando, assim como da gripe, para essas novas variantes que estão surgindo. Devemos ter essas novas vacinas? Sim, daqui 4, 6 meses, né? Talvez isso até chegar aqui no Brasil, mas então a recomendação é que faça assim neste momento. Quando a gente tiver a vacina, principalmente este grupo, que é o grupo que deverá ser vacinado, que são os idosos, os imunossuprimidos, eles já terão 4, 6 meses da última dose, daí fazem uma nova com a vacina nova. Mas é importante não ficar desprotegido neste momento. Pois é, eu ia perguntar justamente sobre isso, sobre esses grupos que são mais desprotegidos, que são grupos de risco realmente. Se a gente for fazer o cálculo, se eles tomaram a bivalente logo que ela foi lançada, já faz algum tempo relevante, digamos assim. Até esperar uma nova vacina ser aprovada, até ela começar a ser divulgada, ser difundida e aplicada, talvez demore um pouco mais do que esses 4, 6 meses aí, do que a gente fala que é o tempo normal, né, doutora, para depois reaplicar uma dose. Qual que é a orientação nesse caso?
Olha, a expectativa que nós temos, Muriel, porque mesmo agora as aprovações e tudo, que na verdade não é uma nova vacina, é uma atualização da vacina que Sim. nós já temos. Então, esses processos, até vamos dizer, burocráticos de aprovação e tudo, eles são mais rápidos e mais ágeis. Claro que a gente tem depois a produção também da vacina, mas ao que parece isso não será um entrave. E as populações que receberão, como você bem pontuou, são essas populações de risco de maior gravidade. Então, a posição no momento é ter a bivalente, né, e aguardar. Agora, a gente tem muita gente que não tem a bivalente, infelizmente, né, Muriel? Uhum. Muita gente não foi fazer essa dose a mais. Então, e a dose única até que seria da bivalente neste momento. Não existe agora, neste momento, uma recomendação para repetir a bivalente. Claro, se houvermos algum problema na vinda das novas vacinas atualizadas, sem dúvida nenhuma, repetiremos daí a dose da bivalente, que ela se mostra eficaz para bloquear ou impedir ou diminuir o risco de forma grave da doença. Doutora, a gente sabe que a ideia é que as vacinas elas sejam realmente sazonais. A cada um ano, por exemplo, a gente vai ter que começar a aplicar essas vacinas, que é uma coisa que vai ter que entrar na nossa rotina, como entrou, por exemplo, a vacina da gripe. Mas com essa tendência de vacinação contínua, constante, digamos assim, por que as variantes elas continuam aparecendo? Por que as variantes elas continuam surgindo? A gente tinha essa expectativa de que, como as pessoas estão se vacinando, têm a vacina no braço, no organismo, talvez as variantes não aparecessem com tanta frequência. Mas o que a gente vê, né, doutora, é que as variantes elas continuam se desenvolvendo. O vírus ele não quer sair do noticiário, né, Muriel? É, Então, exato. é uma tentativa do vírus mesmo dele permanecer entre nós. Então, ele vai fazendo essas mutações de forma que ele possa continuar e não ser erradicado, vamos dizer assim. Isso é uma característica dessa família de vírus aí dos coronavírus. Então, é esperado mesmo que essas variantes aconteçam. O que nós não sabemos ainda, Muriel, se teremos a esperada sazonalidade, porque seria muito mais fácil, em termos até de saúde pública e de prevenção, se ele obedecesse a sazonalidade, por exemplo, do vírus da gripe, né? Então, mas você veja, essas variantes agora apareceram no hemisfério norte, agora, que eles estão no final do verão, né? Então, mostrando que ainda não temos um perfil de sazonalidade. Isso pode fazer com que, para aqueles grupos, né, de idosos imunossuprimidos, nós tenhamos até a necessidade de fazer vacina semestral, né, diferente da gripe, que é anual, mas a gripe ela tem sazonalidade. Se a Covid a gente não tiver, talvez a gente tenha que fazer 2 vezes por ano para este grupo. Não deverá ser mais uma vacina para todos, como nós fizemos para o controle da pandemia. Maravilha, a gente conversou agora com a infectologista e consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia, a doutora Raquel Stutt. Doutora, mais uma vez, obrigada por participar aqui com a gente na CNN e um bom domingo para você, bom começo de semana. Obrigada para todos também. E amanhã o posto de saúde está aberto, corre lá e faz a sua vacina quem não tem. É isso mesmo. Obrigada, doutora. Tchau, tchau.